a instituição é racista. É só silenciar o assunto que a instituição é racista. E o que é o racismo interpessoal? O racismo interpessoal é aquele que todo mundo conhece, que é quando a gente fala eu não sou racista, a gente está se remetendo àquilo que é o racismo interpessoal, que é a relação dos sujeitos um com o outro. Ou seja, é uma forma hierarquizada de relações entre sujeitos um com o outro, que em geral se pensa o sujeito, né, negro como um lugar de uma hierarquia, um lugar de subalternidade, um lugar de menos humano, ou um lugar folclórico, ou um lugar exótico, mas sempre um lugar de produção de outro, né? Então esse é o racismo interpessoal. Em geral, quando a gente também fala eu não sou racista, a tradução deveria ser eu não tive a intenção de ser racista, né? Porque a possibilidade de uma pessoa crescer numa sociedade onde há racismo estrutural e não ser racista, ela é muito pequena, né? Se a gente for pensar o que é a constituição do sujeito, né? Como psicólogo, a constituição do sujeito, o sujeito se constitui na sociedade onde ele está. Se a gente está numa sociedade racista, é muito difícil, a não ser que a pessoa esteja numa bolha, sei lá, aonde, que ela não vá aprender a ser racista, né? De alguma forma. Então, vamos pensar sobre esse aprender a ser racista e racismo interpessoal pelo olhar do que é e que vem ser aquilo que os estudos, né, de relações raciais nomearam como branquitude. Bom, a branquitude ela diz respeito à identidade racial branca e também a uma ideia de hegemonia branca. Por exemplo, a gente pode falar de branquitude nas artes e pensar uma hegemonia branca, né, que tem a ver com a cultura, aquilo que é chamado de cultura branca. Mas eu vou falar do sujeito branco hoje, ou seja, da identidade racial branca nos sujeitos, né, não da ideia de hegemonia branca cultural. Elas estão interligadas, mas a ideia é falar de sujeito hoje. O que seria identidade racial branca? Primeiro, eu vou conceituar bem rápido a ideia de identidade como uma identidade de grupo. A identidade racial é uma identidade de grupo. Ela não é aquilo que se pensa como identificações que têm a ver com a construção subjetiva de cada um, né? E por isso que identidades é muito importante diferenciar de identificações. As identificações dos sujeitos, elas são os lugares pelos quais os sujeitos se identificam na vida. Por exemplo, uma pessoa branca pode se identificar culturalmente com aquilo que é nomeado como cultura negra, né? Ela pode identificar-se com aquilo que é nomeado como cultura indígena. Ela pode ir no candomblé, ir no samba, fazer capoeira e, ainda assim, a identidade racial dela é branca. Porque no Brasil nós temos o que é chamado de racismo de marca, ou seja, é o fenótipo da pessoa que define ela racialmente. Então, não é as identificações culturais, políticas do sujeito que vai dizer se ela tem uma identidade racial branca ou não. Mesmo eu, por exemplo, que eu só estudo isso, branquitude, tento me desvencilhar daquilo que é privilégio, né? Eu não estou dentro do grupo de quem tem identidade racial branca, assim como todas as pessoas que são lidas socialmente né, no Brasil como branca, que tem a ver com um corpo que é o quê? Uma ideia de descendência europeia junto com um fenótipo que corresponde, ou seja, para uma pessoa ser branca no Brasil, ela tem alguma descendência europeia junto com um fenótipo que corresponde à descendência. Uma pessoa negra pode ter descendência europeia, mas ela não tem um fenótipo necessariamente daquilo que faça que as pessoas olhem para ela e relacionem, olha, essa pessoa tem fenótipo de descendência europeia. Então, ela é a junção de uma descendência de fato com um fenótipo que anuncia que há essa possível origem europeia. Esse é o branco, né, brasileiro. Que está ligado à cor da pele, ao tipo de cabelo, nariz, boca, né? A gente aprende a olhar isso, né? A gente aprende a definir quem é branco, quem é negro na sociedade brasileira pelo corpo. Então, a identidade racial não é a escolha dos sujeitos. E para a gente entender um pouco o que é identidade racial, é fundamental que a gente entenda o que é o conceito de raça, né? E o conceito de raça é a ideia de que um fenótipo, e aí qualquer fenótipo,
vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética atrás dele, ou seja, vai ter uma ideia de civilização. Quando as pessoas falam esses japoneses são determinados, eles estão usando a ideia de raça. Eles estão pegando um fenótipo de uma pessoa, que ela pode ser inclusive uma chinesa, né? E está atribuindo, né, uma continuidade intelectual ou moral nesse sujeito. Quando as pessoas dizem os negros dançam bem, eles estão usando a ideia de raça, né? Ou seja, está atribuindo algo que é estético na dança, né? A estética piada e tal, com um fenótipo. E, em geral, quando a gente pensa em branquitude, é pensar que o nosso fenótipo também é atribuído aos brancos, né, uma ideia de uma continuidade moral, intelectual e estética, ou seja, uma ideia de civilização, que é uma ideia de civilização que foi construída, né, racistamente numa ideia de superioridade. O problema não seria usar a raça para definir grupos, só que o próprio conceito de raça foi criado de forma hierarquizada, né? Ou seja, atribuir, né, características morais, intelectuais e estéticas a um fenótipo por si só não seria um problema, né? Isso é o processo de racialização. Existe racialização que não é racista? Existe. Por exemplo, um negro anda na rua, olha outro negro e fala: "Ei, bro", eles estão se racializando de alguma forma, eles estão se olhando, tal, racializando. É uma formação racial, mas é uma formação racial de resposta, né, e de articulação de movimento, que não necessariamente é racista. Para a formação racial ser racista, ela precisa da hierarquia. O próprio grupo que inventou a ideia de raça se colocou, que são os europeus que inventaram a ideia de raça, né, numa hierarquia lá em cima. Branco, na época, branco, amarelo e negro eram os grupos raciais. Aliás, tem várias definições, porque elas são tão arbitrárias e tão sem sentido, que tem várias definições dessa época. Mas ela tem que estar em hierarquia. Hierarquia de uma ideia de moral, intelectual e estética superior. Como é que surge essa ideia de raça, né? Ela surge como se fosse por uma pseudociência no século XIX, né? E com o intuito de responder algo que até hoje a gente quer responder, que é porque há desigualdades entre os seres humanos, né? Por que há diferenças entre os seres humanos? Diferenças e desigualdades, né? Que eles não são no mesmo lugar. Existia uma competição, isso está no livro Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt, para quem quiser. Existia uma competição de teorias para responder, dentro das ciências, dessa pseudociência como um todo, qual era, né, o motivo que havia desigualdade entre os seres humanos. Desde umas teorias estapafúrdias que a gente ouve até hoje, onde tem mais frio as pessoas trabalham mais, onde tem mais calor as pessoas trabalham menos. Quem já ouviu isso? Ou seja, existia já a teoria econômica de exploração e dominação. Existem desigualdades porque há dominação, há exploração dos sujeitos, mas ao mesmo tempo também surge essa ideia de raça, né, que já vem sendo construída desde o século XVI, tá? Ela vem sendo prototipamente construída desde o século XVI, que ela vai corresponder exatamente ao processo geopolítico histórico de colonização. Então não tem como pensar a ideia de raça sem pensar esse processo geopolítico de colonização. Exatamente porque as raças coincidem com os 3 continentes, né? O que existe na humanidade de fato são populações, grupos populacionais. E a ideia de raça são 3 grandes grupos que nem correspondem às populações, né? Por exemplo, é colocado, quando surgiu os indígenas, foram colocados junto com os amarelos e com os asiáticos, né? O que é completamente arbitrário e estapafúrdio, se a gente for pensar. Mas era exatamente coincide com a colonização e esse processo geopolítico. Então surge essa resposta da ideia de raça para justificar: somos desiguais porque somos naturalmente desiguais. E essa desigualdade justifica o processo de colonização, escravização, genocídio indígena que aconteceu anteriormente. Então, na verdade, a ideia de raça surge
Porque já tem racismo, se a gente for pensar racismo como a gente conhece, é a dominação de um povo sobre o outro, a dominação econômica, política, né? E principalmente subjetividade, quando a gente for pensar Franz Fanon, etc. e tal, já tem a dominação, já tem o que a gente nomeia hoje como racismo, e a raça aparece como justificação daquele dominação que acontece por causa da colonização europeia. Na década de 30 do século passado, e aí essa ideia de raça nasce como se fosse uma hereditariedade biológica, ou seja, as pessoas são desiguais e essa desigualdade é biológica, genética e passa de um para o outro, de mãe para filho, e é isso. E se misturar os grupos, vai degenerar mais ainda os grupos, que era essa ideia do racismo científico, né, quando ela acontece. Né? Na década de 30, mais ou menos do século passado, essa ideia de raça biológica cai por terra completamente, porque a gente tem, tanto na biologia quanto na antropologia, estudos que comprovam que não há nada geneticamente que faz com que um negro e outro negro se pareçam mais geneticamente do que um negro e um branco, ou que aquilo que eles nomearam como asiático seja geneticamente mais parecido com outro asiático do que com um europeu. O que tem na genética e na biologia grupos populacionais que se parecem geneticamente assim como famílias, porque os grupos populacionais são como famílias, né, que ficam entre eles e vão aumentando, e também tem modos culturais e modos de forma de viver parecido. Geneticamente, grupos populacionais podem ter algo genético parecido. Por exemplo, um grupo do sul da Itália, a gente já viu esses estudos genéticos que vai falar que tais grupos têm mais tendência a tal doença, isso não tem nada a ver com raça, isso tem a ver com grupos populacionais, né? E aí é isso que existe na sociedade, são grupos populacionais. Então cai por terra e aí inicia-se aquilo que é chamado de racismo cultural, que é a justificativa racista dada pela cultura, né? O maior representante disso no Brasil é o Gilberto Freire, o Casagrande Senzala, e aí tem que pensar que é ambíguo, porque nessa época ele retira do biológico, né? Ele já retira, ele vai dizer que não é biológico, mas que há culturas superiores e culturas inferiores, né? E isso ele está tentando produzir uma ideia de mestiçagem positiva, né? Isso que é o mais ambíguo. Porque o que acontece nessa década de 30 do século passado, vocês que estudam arte devem saber mais que eu, é a ideia de produzir uma identidade nacional, uma identidade nacional positiva, valorizando as nossas origens e etc. e tal. O Casagrande Senzala faz parte disso. Qual seria o problema? Não tem problema nenhum de pensar a mestiçagem como uma valorização se essa mestiçagem não viesse hierárquica, né? O que acontece no Casagrande Senzala, o exemplo que a Lina Schwartz sempre ela vai dar, ela vai falar que é como se os brancos portugueses fossem o rio Amazonas, né? E os negros indígenas afluentes desse rio Amazonas. Por isso que a gente ouve, e ouve até hoje, a contribuição do negro para a arte, a contribuição do indígena para a arte, mas a arte mesmo é branca. Ou seja, isso é o racismo, né, pensado como uma cultura superior e cultura inferior. Ou a construção brasileira foi uma construção de sociedade civilizada branca. Os negros, é isso que está no Casagrande Senzala. Os negros contribuíram com afeto, com a dança, com o folclore, os indígenas contribuíram com o banho, o que é completamente absurdo se a gente for pensar que não tem um prédio de São Paulo para cima que não foi construído por mãos negras, que não tem uma igreja, que não tem uma cultura, ou seja, popular, cultura, aquilo que não é chamado popular, que não foram construídas, né, por mãos negras na sociedade brasileira. Então é uma construção de Brasil. Toda vez que chega uma tese para mim, contribuição, eu vou falar, não, muda isso aqui. Eu não quero contribuição nenhuma, eu quero pensar a construção. Essa é a população que construiu o país, né? Então, a gente tem o racismo cultural, que é muito conhecido de nós, aqui, que no Sul as pessoas são mais organizadas, porque elas são descendentes de europeus, no Norte elas são mais... Todo aquilo que a gente ouve está ligado a isso, dessa ideia de racismo cultural. E aí, cultura ficou algo tão estanque e fixa como a raça biológica, como se não existisse possibilidades, né? E até o estapafúrdio também, porque, olha só, a ideia de cultura segue a mesma ideia dos 3 grandes continentes: cultura africana, cultura indígena e cultura europeia, né?
é completamente arbitrário, porque os Caingangue com os Choclens, com os Pronac, né, a cultura africana é tão diferente uma da outra, quanto os italianos são diferentes dos alemães, etc. E tal. Só que acontece que aparece só a diferença entre brancos, né? Isso é alemão, isso é italiano, isso é... A diferença branca aparece, enquanto a diferença indígena e a diferença negra, ela é chapada e ela não aparece, né, nas ideias de cultura. Por isso as pessoas falam negros, e depois falam italiano, os negros, o italiano, o alemão, o polonês, né? É completamente descabido pensar que os negros fazem parte apenas de um grupo, enquanto os brancos fazem parte de diversos grupos. Na década de 70, essa ideia de raça cultural é questionada também, depois dos estudos. Gente, tudo isso é referência bibliográfica, tá? Quem quiser estar na minha tese, porque é questionado também. E tem um estudo que marca a ideia, né, de questionar a cultura e questionar a cultura como algo que produz desigualdade, que é os estudos do Carlos Rasenbaum, que chama Estudos de Desigualdades no Brasil, publicado em 79, e a partir daí os estudos que vão pensar relações raciais só pensam a ideia de raça como uma construção social, né? O que seria uma construção social nesse sentido? A raça, então, são construtos sociais, formas de identidades baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Então, não há nada que justifique uma essência branca, uma essência negra, uma essência indígena como genético. Não há nada essência na cultura. Brancos e negros, né, indígenas não são, como diz Cabenga Lemulanga, bananeiras e macieiras que brotam, bananeira brota banana, ou seja, negros botam cultura negra e brancos cultura brancos. Brancos produzem cultura negra, negros produzem o que é chamado de cultura branca, né? Não é nesse lugar que há uma essência também. Então, o que existe é o racismo, e o racismo produz a ideia de raça. Ou seja, o que é isso? Construtos sociais, formas de identidades baseadas numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente para construir, manter e reproduzir diferenças e privilégios. Quando a gente fala que vai ter um curso de psicologia e relações raciais, ou de artes e relações raciais, quando a gente diz que precisa ter cotas raciais, a gente está usando essa ideia de raça como uma construção social. Isso não quer dizer que não possa vir a produzir identidades culturais a partir daí, né? É sempre importante demarcar. E aí é importante para a gente pensar como que é, né, a ideia, como é que funciona o racismo brasileiro, né? A gente tem, né, no racismo brasileiro, uma ideologia de embranquecimento que nasce de uma política do embranquecimento. Hoje a gente tem, nesse momento, aquilo que é chamado de ideologia de embranquecimento, mas já foi uma política de Estado. No pós-abolição, quem sabe que no pós-abolição, logo, né, depois, a gente tinha quase, aproximadamente 5 milhões de descendentes de africanos no Brasil e 750 mil portugueses, né? E aí é este o momento que o racismo científico entra também aqui e tem, junto com isso, uma ideia de precisamos construir uma civilização brasileira, precisamos entrar no capitalismo, precisamos modernizar essa sociedade, e já que a gente adere como país ao racismo científico, para modernizar a sociedade, nós precisamos de povos superiores, né? Nisso começa aquilo que é a política de embranquecimento. Provavelmente muitos de nós que estamos aqui somos frutos disso, ou seja, frutos da imigração branca que começa, né, faz um convite, né, para que esses brancos que estão lá numa situação bem ruim na Europa venham para cá, né, e construa, né, uma ideia de um país branco. O Oliveira Viana, que é um dos, né, formuladores do racismo brasileiro, que é próprio de um racismo brasileiro, que acredita que a mestiçagem pode embranquecer o país, né? Ele tem como uma ideia, no livro que ele escreve, que em 2012 o país seria geneticamente mestiço
e fenotipicamente branco. Essa era a ideia dele. Por quê? A ideia é que brancos são superiores geneticamente, logo essa gene superior, e aí embranquecer o país via mestiçagem. Então, a gente tem, de fato, uma política de embranquecimento que tem a ver com racismo científico